E aí, família, firmeza, mais uma aulinha da hora aí pra nós. A aula de hoje é uma aula que ela foi dividida em três partes, tá? Ela era um bloco só, mas foi dividida em três para não sobrecarregar vocês, beleza? Ela se inicia, ela é uma aula que ela está emendada com as consequências da descoberta do ouro aqui na América Portuguesa. Então a gente vai iniciar nela e o final dela vai se dar com a independência do Brasil, beleza? Então ela é fundamental para que a gente construa essa linha de raciocínio, beleza? Então vamos já iniciar, tá? O tema trabalhado será as conspirações contra a ordem colonial, será duas conspirações em específico, são várias, tá? Mas o vestibular gosta de trabalhar apenas duas, que são a conjuração mineira, certo? Inconfidência mineira, e a conjuração baiana, tá? Importantíssima aí. Coisa interessante, a Conjuração Mineira, 1789, ela é o mesmo ano da, da Revolução Francesa, beleza? Então, elas estão se passando no mesmo momento. E como eu disse, esse bloco ele vai se dar desde do João VI, Dom João VI, vazando aqui do Brasil, voltando para Portugal, e a coroação de Dom Pedro I aqui no Brasil, certo? E esse bloco ele termina com a própria independência. Então é fundamental que a gente construa essa linha completa de raciocínio. Hoje a gente vai estar dando um primeiro passo. Qual passo? O passo sobre os movimentos anticoloniais. Que movimentos são esses, Quebrada? O movimento que questionam essa ordem colonial. Esse movimento só foi possível, presta atenção, só foi possível devido à descoberta do ouro e todas as consequências que essa descoberta fez dentro do território da América Portuguesa. Então, desde o final do século 17, 18, já ali desde o meio da descoberta do ouro, né, já que estava no seu ápice o ciclo do ouro, os interesses dos colonos se multiplicaram de uma forma assombrosa. Né? Isso é muito interessante e é um tema que a gente trabalha bastante na aula anterior. Por isso que é fundamental vocês ligarem, fazerem esse entrelaçamento, beleza? E esses interesses, muito deles se davam ou eram como produto final movimentos anticoloniais, ou seja, movimentos que já pregavam a independência do Brasil. Ou seja, o que seria essa independência? Seria, na realidade, não a independência de todo o território, mas a ruptura daquele movimento, daquele território onde o movimento se estabelece, ou seja, na Bahia ou nas capitanias de Minas Gerais, certo? Aonde esse movimento queria fazer o quê? Se desmembrar da, dos tentáculos, melhor dizendo, dos tentáculos da metrópole portuguesa, ou seja, ainda não é um movimento de dependência de todo o território como haverá lá na frente, mas sim já começa a surgir de forma pontual em lugares bem espaçados movimentos que questionam todo esse controle feito pela metrópole. E um desses movimentos é a Inconfidência Mineira e outro a Conjuração Baiana. Qual que é o contexto? Qual que é? Presta atenção. Qual que é o contexto da Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira? Que tinha como lema a liberdade ainda que tardia, certo? Então, na metade do século XVIII, a queda, o fim do ciclo do ouro, que eu disse para vocês, tem um começo, um meio e um fim, certo? O começo, o momento da descoberta, o meio, o alto, o mais ápice, né? Ali onde mais se produzia, né, ouro, onde mais se retirava e levava esse ouro para pagar as dívidas portuguesas, certo? E o final, quando começa a se tornar cada vez mais escasso esse ouro, cada vez menos consegue extrair ouro, e isso acaba dificultando muito esses municípios que tinha como obrigação cada município pagar em torno de
100 arrobas de ouro, que dá em torno de 1,5 toneladas de ouro, certo? Para a metrópole, cada vez menos esse imposto, né, esses tributos conseguiu ser cobrados não, conseguiu ser cumpridos, certo? Então, cada vez mais a metrópole, né, fazia aquela cobrança compulsória que é chamada de derrama, que a gente falou na aula anterior, beleza? E isso chegou a um ponto tão grande, essa escassez de ouro e essas derramas, que chegou ao momento que a própria capitania, não a capitania, o próprio município das Minas, né, a união de todos os municípios ali das Minas, chegou a dever para Portugal em torno de 538 arrobas. Lembrando que 100 arrobas é 1,5 toneladas de ouro, certo? Então, quanto mais eles estavam devendo, mais a coroa pressionava esses municípios em busca de tentar cumprir esse mínimo que ela estipulou aos municípios para a própria metrópole quitar as dívidas dela com o comércio exterior com a Inglaterra, França, Bélgica, entre outros países que Portugal comercializava, tá? Aconteceu, né, que o ministro Luiz Antônio, não importa muito, ele agendou em 1789, já no momento ali, né, já havia um grande descontentamento dentro do município, né, das Minas, e esse ministro, né, que era o ministro da Maria Louca, né, ele acabou agendando uma derrama. Então ele falou, ó, é quase inviável, a gente já sabe que vocês não vão conseguir pagar todos os impostos, então tal dia ocorrerá uma derrama. O que é a derrama? Já falei, é uma cobrança compulsória. O que é uma cobrança compulsória? É o mano entrar na sua goma, tá ligado? Chutando o pé e pegando todos os metais preciosos, todos os utensílios que são feitos de metais preciosos para derreter, pesar e alcançar o mínimo, né, estipulado aí pela metrópole, certo? Só que essa derrama, ela causou um grande descontentamento, né? E quem liderou, na realidade, esse movimento de libertação, de ruptura dessa capitania com as leis e dos tentáculos de Portugal? Foi a elite mineira. A gente já comentou na aula anterior que a elite mineira, através dos recursos extraídos da mineração, ela pôde fazer os seus filhos, ou seja, a elite, ela pôde fazer os seus filhos estudarem em universidades como de Coimbra, Lisboa, Universidade de Paris. Então, essa molecada, esses pleiba, eles foram estudar na Europa. E na Europa, como eu disse, o que está acontecendo lá? Os ideais iluministas que levam a Revolução Francesa. Então essa molecada estudou lá e veio para o Brasil, para a América Portuguesa. Chegando na América Portuguesa, eles veem o grande descontentamento que os seus pais, as suas famílias, a elite daquela região tinha com com esse aumento da cobrança cada vez mais abusivo pela metrópole em relação a esses municípios, em específico a das Minas, certo? E antes da Revolução Francesa, o que acontece? A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, eles se inspirando, como a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira também se inspira na Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1760, certo? E eles faziam um movimento, eles começam a conspirar, eles vão se reunindo naquelas gomas dele e começam a conspirar contra a ordem colonial. Aqui a gente vê, né, os pleiba lá, o que eles estavam fazendo na Europa, né, estudando lá, né, assim que estuda lá na Europa, beleza? Então eles tiveram esse contato, isso é muito importante. Por quê? Porque foi só devido à descoberta do ouro que eles tiveram grana para mandar essa molecada para lá, para mandar os playboy para lá, e eles veem naquela efervescência acontecendo tanto na América do Norte como na Europa. Na hora que eles voltam para cá, eles também tentam fazer o mesmo movimento, um movimento semelhante,
né? E o que, que eles queriam, né? Eu falei, eles estavam basicamente se inspirando no movimento de dependência norte-americana, certo? Então, o que, que eles colocam? Eles querem fazer uma constituição semelhante à Constituição dos Estados Unidos, certo? Aqui a gente tem a bandeira dos revoltosos, né? Na bandeira está escrito em latim, libertas que será também. Então, liberdade ainda que tardia, beleza? Então, eles já vêm, eles estão vendo esses movimentos através do mundo pipocar de dependência, né? E eles se sentem como tardios nesse processo. Então, eles tentam tocar também esse movimento aqui. Mas o que, que acontece? O ministro acaba descobrindo, certo? Essas conspiração, o movimento não chegou, isso é importante que eu falo, o movimento não chegou a vias de fato, né? Eles ainda estavam conspirando, eles estavam tentando organizar que tipo de constituição a gente vai ter, como a gente vai tomar, como a gente vai conseguir combater, por exemplo, as tropas portuguesas que estão aqui, certo? Depois que a gente expulsar eles, como a gente vai garantir que essa independência se mantenha? Tudo isso tem que ser negociado, tudo isso tem que ser estipulado, certo? Uma coisa importante, como essa revolta, essa conjuração, né? Ela era uma revolta basicamente liderada pela elite. Ela tinha um movimento de ruptura, mas não de fim da escravidão. Então eles não pregavam o fim da escravidão. Isso é importante. Por ser um movimento da elite, isso é contrário à Conjuração Baiana. Por ser um movimento da elite, eles queriam manter os seus privilégios como elite, inclusive a posse de escravo, a legitimação de escravizar outras pessoas, outros seres humanos. Beleza? Isso é importante. Essa é uma característica bem relevante desse movimento. Então anote isso no seu caderno. Aqui a gente vê, né, depois que descobriram a conspiração, a dona Maria Louca, ela manda diversas tropas portuguesas buscarem, né, prenderem esses revoltosos, né, antes que a revolta acontecesse. E aqui a gente tem uma retratação, né, da jornada do Mártires, né, de Antônio Ferreiras, aonde a gente vê os conspiradores da conjuração mineira, né? E a gente vê que eles são o quê? Pleiba, né, minha quebrada? Pleiba, né, tio? Quem é que fica usando essa roupinha aqui? É o pobre? Não. Aqui a gente vê um escravo, né? A gente vê pessoas pobres, mas são contadas, né? A maioria deles são playboys. Isso é importante, é um caráter dessa revolta, beleza? Então ele faz a denúncia, certo? E ele consegue prender todos. Mas quem será morto? Quem será condenado? Os filhos da elite? Não. O único condenado foi o alferes do exército, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque ele era dentista, então ele arrancava os dentes, beleza? Naquela época não existia canal, não existia essa porra. Se você tava com cárie ou com dor de dente, você arrancava o dente, beleza? Ele foi morto, esquartejado e o seu corpo foi exposto em praça pública. Para o que, basicamente? Porque toda essa violência? Para mostrar quem tentar. Qual é o recado? A gente poupou vocês, porque vocês são parte da elite. Mas quem tentar se revoltar contra o domínio português nessas capitanias terá o mesmo destino de Tiradentes. Beleza? O mesmo destino de Tiradentes. Então fica um aviso aí para a elite da região, beleza? Isso é muito importante, tá? Aqui a gente tem a bandeira, como eu disse, né, dos revoltosos anteriormente, e aqui essa é a bandeira de Minas Gerais atual, beleza? Então a gente vê que hoje a conjuração mineira, ela influencia muito a história
atual de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Outra coisa importante, isso cai pra caralho que eu tô falando agora, hein? Outra coisa importante é aqui, a retratação, como foi feita essa retratação, né, de Tiradentes. O Tiradentes, após a independência, né, ele é tomado como um herói, na realidade, né? Após a República, mas ele é tirado como essa imagem. Ele é tomado como um herói, como aquele que foi sacrificado, né? Aquele que teve que ter a sua vida tirada em favor da independência, em favor da quebra, né, da ruptura da violência de Portugal, da metrópole, contra o território brasileiro. Então você pega o Tiradentes, que antes na história era completamente negligenciado, e transforma ele no mártir, entendeu? E a partir disso você idealiza ele. Ou seja, o Tiradentes era assim? Não. Você idealiza ele, transforma ele como Jesus. Né? Aqui a gente vê que ele tem uma característica bem grande, não de Jesus como Jesus realmente é, mas de Jesus como o Ocidente o vê. Né? Um homem branco, loiro, parecendo aí um ator de Hollywood. Né? Mas a real aqui, qual que é a ideia? A ideia é transformar, idealizar Tiradentes como mártir, como alguém que lutou contra o domínio e a violência da metrópole e teve a sua vida ceifada pela metrópole, beleza? Mas aqui é importante a gente ter um pensamento crítico, por que apenas Tiradentes foi morto? Certo? Né? Será que ele foi traído pela própria elite que depois pegou a imagem dele e transformou ele no herói? Isso é uma questão muito interessante. Então, a construção de Tiradentes como um herói, ela está diretamente ligada às consequências lá na frente da independência, não atual. Tiradentes não morreu e os pessoal ficou chorando a morte dele no momento. Né? Ninguém reclamou, ninguém falou nada. Na realidade, a elite falou, ufa, me safei. Beleza? Melhor ele do que nós. A imagem dele de herói é construída apenas após a independência, só depois da independência, tá? Agora a gente fechou esse primeiro. Quais as características? O movimento da elite, o movimento que tinha inspiração na Revolução Norte-Americana, o movimento que não chegou a vias de fato, né? Um movimento que ficou entre a conspiração e foi denunciado por caguetes, né? E um pobre, uma pessoa que não fazia parte daquela elite, foi sacrificada para servir de exemplo para os filhos da elite que foram poupados. Agora a gente vai cindir, vai trazer para outro movimento, um movimento que ele tem outra característica, uma característica inversa da Conjuração Mineira. Aqui a gente tem uma participação inteira popular. Então esse movimento não é apenas da elite. A elite participa? Participa. Tem pessoas da elite envolvidas com o movimento? Tem. Mas em grande quantidade, inclusive em maior proporção, essa rebelião, que é chamada de também rebelião dos alfaiates, certo? Ela é uma revolta essencialmente popular, beleza? E o que causa, né, essa revolta? Em Minas Gerais, foi os pesados impostos, certo? Foi o poder e a violência que a metrópole tinha em cobrança daqueles impostos em relação à extração de ouro. Na Bahia, na Conjuração Mineira, foi o abandono que aquela capitania teve após a descoberta de ouro no Sudeste brasileiro. Então, após a descoberta do ouro, houve em 1763 a transferência da capital da América Portuguesa de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Basicamente, para esse ouro ser extraído cada vez mais rápido e exportado cada vez mais rápido, impedindo, isso é importante que eu estou falando, impedindo o contrabando e facilitando a cobranças de impostos. Né? Quando houve esse deslocamento do centro econômico do Nordeste para a região Sudeste devido à descoberta do ouro,
A região Nordeste, não a região de Pernambuco, Natal, mas a região da Bahia, que não tinha grandes engenhos, né, como Recife e Olinda, essa região acabou ficando à deriva, alheia, né? Ficou alheia, quase alheia a todo o movimento econômico. Então ela passou por diversas dificuldades econômicas, beleza? E os revoltosos, as pessoas pobres, estavam sendo muito afetadas, não só a elite, mas as pessoas que viviam também da atividade secundária ao comércio e aos engenhos na capitania da Bahia. Ela começou a passar por diversas dificuldades e começou um movimento já posterior à Conjuração Mineira, um movimento de revolta, ou seja, começou a circular em Salvador panfletos. Aqui tem um trecho do panfleto para vocês terem uma noção, eu vou ler para vocês. Abre aspas. Animai vós, povo baeniense, não povo brasileiro. Vê que não existe uma unidade. Eles não se entendem como América Portuguesa brasileiros, e sim como baenienses, né? Não existe uma unidade feita aqui. Essa unidade só é construída lá na República. Animai vós, povo baeniense, que está para chegar o tempo feliz, ou seja, estamos fodidos, da nossa liberdade. O tempo em que todos seremos irmãos. Ele está falando da Bahia específico. O tempo em que todos seremos iguais. Iguais. Isso é importantíssimo. Por que é importantíssimo, quebrada? Porque quando ele fala igual, o que ele está falando aqui? Ele também não está só lutando contra a metrópole, mas também contra os privilégios da elite baeniense. Beleza? Um exemplo, os conspiradores, eles queriam aceitar, eles queriam promulgar a Constituição dos Estados Unidos. Por exemplo, colocar um governo republicano, democrático e livre de Portugal. Democrático aqui é importante, que é no sentido de que todos terão direito ao voto. Não só as pessoas ricas, mas também os pobres. Outra coisa importante, eles pregavam a abolição da escravidão. Tá? Isso é importante. Isso afeta diretamente a elite. Por isso que é uma revolta essencialmente popular, muito contrária à revolta que aconteceu na Inconfidência Mineira. Beleza? E eles queriam fundar a República Baeniense, né? Aqui a gente tem a bandeira da República, né? Que inclusive ainda hoje é a bandeira do time, ó, é as cores da bandeira da Bahia, inclusive do time da Bahia, beleza? Aqui o movimento ele acabou sendo descoberto também, né, pelas autoridades portuguesas, e ele houve não diferente, um pouco diferente, né, da Conjuração Mineira, que houve uma certa passada de mão na elite, né, e só morreu um pobre. Aqui eles foram com muito mais violência, muito mais violência. Por quê? Porque tinha também uma maior participação popular, beleza? Chegando ao ponto de enforcar quase todos os líderes da revolta. Por exemplo, o Lucas Dantas, né, o Manuel Faustino, João de Deus e o Luiz Gonzaga. Né, todos eles foram enforcados em praça pública. Tá? Aqui, o que é interessante? A gente apresentou dois movimentos. Esses dois movimentos eles têm características diferentes. O que eles têm de igual? Ambos querem a ruptura com o poder de Portugal. Eles querem independência do seu território, não de toda a América Portuguesa. Conjuração Mineira das capitanias das Minas e a Conjuração Baiana da capitania baeniense, da capitania da Bahia, beleza? O que eles têm de diferente, né? O que eles têm de igual ainda, desculpa. Eles são inspirados também na Revolução Norte-Americana, né? E a Conjuração Baiana, ela tem um além, ela já tem a experiência da Revolução Francesa,
que já tinha acontecido nesse momento, né? Diferente do que aconteceu na Conjuração Mineira, que ela passava-se no mesmo ano, enquanto explodia a Revolução Francesa na Europa, aqui fazia-se a conspiração, né, da Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana ela já tinha experiência da Conjuração Mineira, ela já tinha experiência da Revolução Francesa e da Revolução Norte-Americana, independência norte-americana. Isso são coisas que elas têm iguais. O que elas têm diferente? Quem protagonizou a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, a elite. E só foi possível porque essa elite, com o acúmulo dos metais preciosos explorados pela sua família, ela pôde estudar na Europa e ter contato com isso. Aqui, na Conjuração Baiana, foi uma revolta essencialmente popular, beleza? A Conjuração Baiana, ou a Conjuração Mineira, tem o seu ícone ali, o seu herói, o Tiradentes. Tiradentes, uma pessoa pobre que foi usada como um bode expiatório para a elite, naquele momento, não ser condenada à morte, para os seus filhos não ser condenado à morte, certo? Que só depois da independência, Tiradentes é idealizado, inclusive até como aquele que sacrificou sua vida para o bem de todos, né? Como se ele quisesse fazer isso, né? Tivesse sacrificado sua vida para o bem de todos, e colocado como herói também de uma luta anticolonial, beleza? Aqui, na Conjuração Baiana, a repressão foi muito mais violenta, já porque a metrópole tinha experiência da Conjuração Mineira, mas também por ser uma revolta essencialmente popular. Então a mão de Portugal foi extremamente mais forte, a ponto de enforcar diversos, não um, diversos líderes. Eu citei alguns apenas, beleza? Então é isso nesse primeiro momento, tá? Já na semana que vem a gente vai trazer aí para vocês a vinda da família real para o Brasil, né, para a América Portuguesa. E aqui agora a gente vai ver que após a eliminação dessas revoltas, né, desse intuito de dependência, com a vinda da família real para cá, começa a se construir na América Portuguesa as instituições que serão fundamentais para o movimento de dependência. Aí será resgatado por Dom Pedro I, certo? E por toda a população da elite brasileira, a revolta da Bahia, a revolta de Minas Gerais, como exemplos a serem tomados na independência, tá? Então não é uma coisa separada da outra, ela é um bloco que está se consolidando, as peças estão se ajeitando para chegar no momento final de dependência do Brasil, beleza? É isso, quebrada, é nóis.